Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje você viu exatamente isso mesmo, o oráculo do senhor Tranca-Ruas, porque a gente está acostumado aí com tarô, baralho Lenormand, baralho cigano, runas e tal, mas e quando uma entidade desce, incorpora e fala: senta aqui que eu vou ditar um oráculo para vocês. E é isso que a gente vai conversar hoje com a Débora. Ela já veio aqui, mas antes eu trazer a nossa convidada de hoje, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal, ansioso por esse livro aí. E diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Pô, curioso para saber a respeito desse oráculo aí. Chamou a atenção. Vamos lá, Rodrigo, apresente a nossa convidada. Débora Jazini, uma brasileira de São Paulo, apaixonada por viagens iniciáticas e rituais, seja como facilitadora ou vivenciando. É uma estudiosa dos símbolos, astros, planetas e desenvolvimento humano, através da arte da comunicação e das várias camadas no campo da espiritualidade. E não satisfeita, pois conhecimento é uma fonte inesgotável de possibilidades, foi iniciada como uma bruxa tecnológica, uma pioneira, introduzindo a inteligência artificial em seu trabalho espiritual e terapêutico, explorando novas formas de conexão com o autoconhecimento. É na sua linha do destino estava escrito que ela seria canalizadora das mensagens desse livro, trazendo insights únicos para seus leitores. Estou aqui querendo comprar e não estou encontrando. Como eu faço? Pois já estou querendo. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fazendo a linha do Marcelo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Jazini, taróloga, astróloga, escritora, professora, palestrante, enfim. E também agora desenvolvendo produtos através da inteligência artificial. Muito bem. Aonde você encontra o livro oráculo do senhor Tranca-Ruas, ou seja, do senhor Partmarch. Você pode entrar no meu site, no deborajazene.com.br, ou na própria editora Lunai, que também é lunai.com.br, ok? Pode me mandar direct pelo Instagram, pelo Dejazene, que aí eu mando, né, não só autografado, mas também ele tem uma essência, né? E eu coloco a essência no livro e mando para você autografado e você vai desfrutar deste livro que é transformador. Ô, Débora, seja bem-vinda. O pessoal está estranhando, a gente jogava tudo para o final, mas o pessoal do marketing falou que o algoritmo tá pegando um monte de gente que assiste, comenta, mas não assinou o canal. Então, você que está assistindo, ele faz pausa, aperta o sininho, carrega lá, não custa nada para vocês e para a gente vale muito, muito a pena para a gente conseguir divulgar, né? A gente faz umas entrevistas assim de uma hora e meia. O YouTube gosta muito dos vídeos curtinhos com dancinha, a gente se recusa a fazer isso, mas aí fica o nosso pedido, né? Faz um comentário, faz perguntas, acessa o sininho. E Débora, eu sei que você já veio aqui quando isso aqui era tudo mato. Então, pessoal que está pausado, dá uma olhada na entrevista anterior, mas eu vou pedir para ela se apresentar de novo, né? Porque antes ela era astróloga, taróloga, a gente bateu um papão sobre astrologia cabalística, sobre tarô, mas aí essa versão macumbeira eu não conhecia. Então, Débora, conta pra gente Essa primeiro o começo versão. e depois essa parte aí nova. Tá. Eu comecei muito cedo toda a minha trajetória e a brincadeira é dizer que quando o homem desceu na Lua, começou, na verdade, todo o meu rolê espiritual, porque nessa fase, o que aconteceu? Eu, pequena, 4 anos, vi um senhor falando para mim assim, olha, tarô tá pronto e em breve você vai trabalhar com ele. Eu olhei para minha mãe e falei assim, o que é tarô? Né? 4 anos, você em 1970, né? O que você vai falar? Muito bem, passaram-se os anos
eu comecei um desenvolvimento espiritual, porque eu já lia cartas, eu fui alfabetizada muito cedo, eu aprendi a ler e escrever, eu já lia e escrevia com 3, 4 anos, então, muito precoce. E precoce também na leitura de cartas, e tinha jogar cartas com os familiares, tipo buraco mesmo, aprendi desde e aprendi de olhar. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ter uma sensibilidade um pouco maior. E teve um anúncio, revista criativa, grátis um tarô, que não era tarô coisa alguma, tá? Era uma sibila italiana. E que anos depois eu descobri que era tarô. Mas eu estudava no ARC, comecei a levar para ler na hora do intervalo, e eu acertava uma série de coisas, e a partir daí começou o meu desenvolvimento espiritual. Então, eu fui uma adolescente que, ao mesmo tempo que estudava num colégio de padre, né, num colégio marista, eu tinha também um desenvolvimento espiritual. Só que isso sempre não era falado, não era sempre quietinha. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na Pax Universal, que é com a Carmen Ballesteiro, trabalhei lá há 27 anos, lá que eu comecei a minha carreira como taróloga. Ao longo dos anos, muitas das coisas que me trouxeram para essa área, que foram agregando, tipo astrologia. Eu fui estudar astrologia porque eu não sabia o meu horário de nascimento. E aí eu comecei a unir o tarô e a astrologia para descobrir meu horário de nascimento. Depois de muitos anos, eu descobri finalmente qual que era o meu horário de nascimento. Confesso que não fiquei muito feliz com o resultado, mas enfim, né, é o que temos, é o que somos. Então a gente vai para a terapia, se estuda e se reforma e faz tudo o que tem que fazer. Enfim, então fiz faculdade de rádio e TV, trabalhei com História da Arte, trabalhei no Centro Cultural da FAAP, porque eu fiz FAAP aqui em São Paulo. E aí, sempre o trabalho espiritual sendo feito, mas não ao público, né? Ou seja, mas eu sempre. Quando você vai fazer uma leitura, você vai fazer um mapa, etc., você não tem só o conhecimento, você tem uma intuição, e a minha é aguçada. Tá um pouco de calor, com licença. Depois a gente faz a personagem de novo. Ah, tem uma coisa no visagismo que é assim, essa parte aqui é a racional, essa é a parte das emoções, e essa é a parte da intuição. Então, assim, eu sempre tive isso já dentro do meu percurso muito forte, e enfim. E aí, com o passar dos anos, teve o desenvolvimento, agora fez 25 anos até, da outra vez que eu vim apresentar a metodologia do diagnóstico dos arcanos menores, né? Que ele é um diagnóstico onde, além de fazer toda a leitura, você tem a parte onde você retira as cartas que não são boas, você faz um balance, né? Ou seja, faz um alinhamento novamente para a pessoa, e isso é um trabalho que virou um trabalho científico. Mas eu esqueci de falar uma coisinha. Quando eu comecei a dar aula, então, em 1970, eu recebo uma mensagem. Em 1992, eu comecei a dar aula e eu tive um aluno que foi para Nova York. E no Brasil nós não tínhamos muitos livros, né, de tarô, de astrologia. Tinha, sim, eu tenho os primeiros livros da Rachel Pollack, né, que depois eu ainda tive a oportunidade de ter aula com ela em Portugal, mas enfim. E aí ele me trouxe o livro e falou, olha o que eu trouxe para você de Nova York. Eu olhei, eu quase surtei, porque quem era? Aleister Crowley. Então, o meu padrinho, vamos dizer assim, no tarô, é o tarô do Aleister Crowley, né? Ou seja, esse é o carinha que eu uso até hoje, que aliás ele é ótimo para limpeza, né? Por isso que
faz parte do diagnóstico. E quando eu o escolhi e eu não sabia que era dele, né? Por ele ser, nessa versão, pelo menos, ele é um tarô grande, então, como eu tenho uma mão que para embaralhar, etc e tal, falei assim, é isso que eu quero, né? Porque, além de trazer um impacto para as pessoas, ele era diferente, bem diferente até do próprio Waite, né? Que tem umas imagens um pouco mais... a Pamela fez de uma forma, de uma leitura muito mais tranquila. E aí, ao longo do tempo, depois eu também fui para o Petit Lenormand. Esse já é uma versão Petit Lenormand que tem os arcanos maiores e só tem um número dos arcanos menores. E dentro dessa trajetória, a gente chega no livro. Então, vamos lá. Durante todos esses anos, sempre tive ajuda espiritual, sempre fiz as minhas... eu não fui de frequentar centros, sempre foi reuniões mais gourmets. E em 2018, o senhor Tranca-Ruas falou assim, eu quero que você faça o meu oráculo. Aí eu falei, tá bom, mas como você quer esse oráculo? Aí, deixa eu só explicar uma coisa, que isso é importante. Quando nós estamos falando, quando eu estou falando que ele conversou comigo, parece conversa de louco, né? Mas assim, você o vê, você o escuta, qual é, na verdade, esse diálogo, né? Primeiro é o sentir, no meu caso é o sentir e o ouvir. Então, quando tem os trabalhos espirituais, aí é uma incorporação. E aí eu não sei o que eu estou falando, e as pessoas que me ajudam nesse trabalho que fazem as anotações, gravam e fazem o que precisa ser feito. E durante 5 anos, eu posso dizer que eu fui desenvolvendo, teve uma resistência, e sempre ele me falava que esse livro era uma grande jornada. Aí eu falei assim, ok, por que que é uma grande jornada? Ele falou assim, porque a partir dele publicado, a tua vida vai mudar. Aí eu falei assim, mudar como? Né? O que que você quer dizer com isso? As pessoas vão saber que você também tem um pezinho, né, na Umbanda. Aí eu falei assim, eu tenho um pezinho, é verdade, eu tenho um pezinho. Eu sempre deixei isso, vamos dizer assim, não declarado, porque eu achei que não era uma coisa que eu precisava. Eu tenho alunos ou alunas que falam que eu nunca dou aula sozinha, que sempre tem, pelas caras e bocas que eu acabo fazendo, sempre tem uma, e nas leituras, enfim. Então, é uma pessoa conectada? Sim, é uma pessoa conectada, então. E a gente segue, e eu sou obediente até um determinado ponto, porque se eu demorei 5 anos, né, para botá-lo para fazer, demorou tudo isso. Mas, enfim. Então, o primeiro passo foi qual? Vamos definir o que que vai ser. Eu quero que você faça como um oráculo, onde você pega cartas, coloca numa caixinha e a pessoa vai tirando. Falei, tá bom. Começamos a escrever as mensagens. As mensagens começaram a ficar muito grandes. E aí eu falei assim, olha, não vai caber. Não vai caber num quadradinho para a pessoa ler. Tá. Então, ok. Passamos para a questão do livro. Beleza. Só que esse intervalo de tempo foi passando, né? Os 5 anos. E aí, no ano passado, no começo do ano, por várias questões, eu acabei tendo um burnout e dentro desse burnout eu entrei num processo de avaliação do que eu queria do meu trabalho, qual seria o próximo passo, etc. E aí ele me deu uma missão no meio do caminho de toda a turbulência. Ele falou assim, então, termina meu livro? Eu falei assim, pois não, né? Cite, junto, vamos lá.
assim, bora lá. Sim, você tem até o dia 30 de junho para terminar. Eu falei assim, mas como é que eu vou fazer? Fazendo, senta aí e faz. Beleza. E aí, dia 1º de julho, eu terminei à 00:44. Muito bem. Quando chegou meia-noite, eu falei assim, não terminei. Ele continua. Faltam 2 mensagens. Ao todo, são 87 mensagens do livro, tá? E uma oração. E, na verdade, esse livro tem 2 orações. Uma oração no final e uma oração que foi feita depois que eu comecei a entrar no mundo da inteligência artificial, aonde ele pediu para eu fazer um sigilo, tá? Não sei se dá para ver aqui. E dentro desse sigilo tem uma oração. E para testar, até para saber se qual era, né, dessa oração, porque a gente está acostumado com algumas orações, alguns salmos, algumas coisas que nós sabemos que de tanta repetição ele vira algo forte. Mas essa daqui especificamente, ela teve um resultado muito rápido. Eu distribuí para alguns consulentes e testei com os meus alunos. E as devolutivas foram muito interessantes. Mas tem uma outra parte. Primeiro, eu tenho um amigo que até já veio também aqui, né, no Boteco, que é o Cláudio Gianfardoni. E ele é responsável por fazer as imagens dos meus guias. Então, aqui na minha salinha, né, deste lado é a parte onde a gente tem todas né, os livros do Marcelo também, né, temos aqui é um altar eclético e todas as coisas, mas deste outro lado aqui, nós temos este senhor que fica aqui na salinha e as outras 2 guias, e um monte de livro. Enfim, o Cláudio, eu falei como eu o via e ele fez a parte da manifestação. Cada um tem uma energia e cada um tem um fluxo também. Mas voltando ainda para o livro oráculo. Terminado. Próxima fase, revisão. Próxima fase, editar. Beleza. Muito bem. Bati cabeça. Ele escolheu 3 pessoas, tá? 3 pessoas para fazer a parte que a gente chama, que é o prefácio do livro. E 2 pessoas, vamos dizer assim, não puderam, não puderam responder ao chamado naquele momento, mas uma das pessoas que dentro dos escolhidos foram atender o chamado, né? E a última e ficou sabendo semana passada até, né? Porque ele esqueceu de perguntar. Mas enfim, muito bem. Então ele já não era pagão, ele já tinha padrinho. Cadê a editora? Muito bem. Falei, bom, se eu não encontrar a editora, eu vou bancar o livro. Mas tem um financiamento coletivo. Eu falei assim, não, isso não é de vila, isso não. A gente tem um curto espaço de tempo e eu quero lançar, e eu tenho que lançar esse ano. E aí, fazendo uma busca entre os amigos editores, etc., o Claudinei Pietro, ele me apresentou a Samira, que hoje é a minha editora do Oráculo, e eu já tinha tudo pronto, eu já tinha registrado, eu já tinha SBN, eu já estava com ele editado, já estava pronto, era só botar na gráfica.
E aí fechamos o negócio e o lançamento dele foi no dia 23 de novembro, né? E depois, oficialmente, no dia 9 de dezembro, na Mystic Fair do ano passado. E de lá para cá, então, não é só a preparação do livro, fazer com que ele tenha uma edição, mas agora é o caminho dele. É agora que é o negócio, né? Ou seja, ele me deu uma meta. Ele quer que eu faça uma venda de X mil livros, tá? Ah, e eu tenho que fazer a minha parte. A gente vai Então, ajudar na sua parte. né? A gente tem que fazer a nossa parte. Ah, o livro do Seu Tranca-Ruas, ele é um livro que tem lição de casa, ele tem reflexão. E, na verdade, ele é um livro provocativo. Por que que ele é um livro provocativo? Porque quando você... ele disse que esse livro, na verdade, era uma exuterapia quando você não tem um lugar aonde você conhece e confia, mas que você vai precisar acessar internamente as suas respostas. Às vezes, nós precisamos de uma palavra, de um amigo, de um abraço, de um acolhimento, de uma validação. Mas, no caso do oráculo dele, é justamente buscar muitas das respostas que nós temos e que, na verdade, nós não trabalhamos em cima. Vou te dar um exemplo. Dentro do. Eu tenho as minhas tarefas diárias em relação ao livro, que é não só escrever muitas das coisas que eu tenho como foco, como objetivo, como qualquer pessoa que é empresa de uma pessoa só, que é o meu caso, né, por enquanto, mas tem também a questão de chegar no final do dia e fazer aquela reflexão. Por que que determinada coisa não saiu do jeito que tinha que sair? Essa pergunta, muitas vezes, ela vem de uma forma com a qual nem sempre nós temos resposta, nem sempre nós temos a percepção de que nós fizemos isso acontecer. Então, o livro, ele tem uma frequência própria, ele faz com que você mude algumas formas de pensar, te dá um caminho de observar que não tem o copo meio, não é o copo meio cheio, meio vazio. Não, o copo está ali e você pode fazer, você pode beber ou não de conhecimentos, né? Mas eu estou falando que nem a matraca-trica, mas eu quero saber. Estou indo no flow ou vocês querem fazer alguma pergunta? Eu Não, eu tenho vou depois pergunta. perguntar sobre o fluxo do. O Ulisses vai primeiro, depois eu faço. Na verdade, eu tenho mais de uma, mas vamos lá. A primeira, eu queria entender mais ou menos como é que funciona a ideia do oráculo. É simplesmente uma carta que a pessoa puxa e ali vem todo o contexto? Ou é algo tipo que você puxa algumas cartas e ali monta uma história, como é uma leitura mais ou menos semelhante ao do tarô? E a minha segunda pergunta é: a inteligência artificial, onde é que entra nessa história toda? Porque é uma coisa que me interessa muito e eu fiquei curioso em saber. Vamos lá. Respondendo a primeira. Ele, por ser um livro, tá? Ele é o livro oráculo aonde você vai virar, vai fazer uma pergunta e vai abrindo uma página. Você pode escolher a da direita ou da esquerda. Por um acaso, saiu a fé. Então, dentro disso, o tema fé de um lado e amizade do outro,
tá? Então, eu vou ler, que como a gente abriu, né? Uhum. Acho que faz parte Faz da parte do mensagem. dia de hoje, né? Exatamente. Como você poderia descrever a sua fé? Para cada um acontece de uma forma diferente, de uma maneira intensa. Para outros, branda. Para outros, ainda como uma prova. Quando somos advertidos que precisamos acreditar, ter fé, que tudo vai ficar bem, neste momento somos pegos pela mente, que tem dúvidas se tudo realmente será resolvido. Na vida, tudo tem resposta, tudo é resolvido. Só que com fé vai mais depressa. Ou seja, perdão, a partir de uma leitura e de uma das mensagens dele, eu vou parar, vou refletir e vou ver o que que isso tem a ver com o meu dia ou com quem está ouvindo neste momento, seja no horário que for, que ressona dentro. Então, por isso que é um livro oráculo provocativo. Isso é uma forma de ver. Eu posso também ir pela sequência das mensagens, ou tem uma outra forma que é dos questionamentos. Então, são 3 questionamentos aonde está uma das páginas do livro que pede: o que que eu preciso aprender com essa situação? Você tem uma questão para resolver e você não sabe como você vai resolver, e aí você vai abrindo uma página aonde tem uma resposta. Geralmente, a resposta, ela é daquelas assim, pelo menos da forma que eu já experimentei também. Segundo, a segunda pergunta dele é: qual o sentimento que me impede de realizar esse meu objetivo? Ou seja, ele está inquirindo para você perceber e analisar, estar presente e qual é a sensação, qual é esse sentimento que te faz ir para frente ou não, que te permite ter essa fluidez ou não. E tem uma outra que é: qual o padrão mental que eu estou inserida? Ou seja, que eu estou inserido. Em que eu acredito? Em que realmente eu quero mudar? E tem as situações específicas também, que qual é a ferramenta que pode me auxiliar a resolver essa situação? Aí eu vou lá e vou abrir o livro. Outra pergunta: qual é o obstáculo? E tem uma outra: qual é a minha ação para resolver isso? Então, essas são as perguntas que ele traz, que geralmente abrange uma série de questões, uma série de coisas, e as respostas são muito interessantes. E tem uma última, que é o escrever para concretizar, dentro do próprio livro. Ele fala do mêsversário, que no dia do seu aniversário você faz uma lista de questões e de coisas possíveis e uma impossível. Por que que ele pede sempre uma impossível? Porque o nosso cérebro, ele vai buscar para as coisas que são mais fáceis, eu vou ter um olhar executor. Mas para aquilo que é mais difícil, eu vou entrar na estratégia. Eu vou entrar em outro. Vai ter a minha ação para eu chegar onde eu quero, né? E o impossível, ele sempre fala que nem sempre, o impossível nem sempre pode acontecer no primeiro mês, mas o impossível acontece também. Respondida a primeira parte da sua pergunta, Ulisses, Sim, com agora certeza. Vamos para a vamos segunda. para a segunda parte. Muito bem. Por ser uma pessoa que tem coleção de tarôs, petits lenormands, oráculos e etc., eu sempre tive uma dor, falando como marqueteira, né? Então, assim, sempre tive aquela dor de não poder ter o meu, para chamar de meu. Por quê? Porque os ilustradores, primeiro, para você achar um que tem o traço que você quer, para você
poder ter a parte, vamos dizer assim, financeira para garantir de sair tudo do jeito que você quer, é uma bica, né? Ou seja, não é tão, não é simple as that, né? Ou seja, não é tão simples assim. E a partir neste mesmo dia, né, que eu consegui a edição do livro, eu recebi uma dica. Por que você não fez o seu oráculo ainda? Foi uma indagação que uma pessoa me fez. Aí eu falei assim, porque eu não tenho ilustrador. Ele falou assim, então eu vou acabar com o seu problema agora. Eu falei assim, nossa, jura? Me conta, como é que é isso? Quem é, né? Onde está o mágico que vai fazer esse? Aí ele falou assim, tal programa. Tal programa. Como é que eu faço isso? Agora você se vira, agora você vai lá e vai atrás. E aí eu pensei no seguinte, era no feriado de 7 de setembro. Pensei, se eu for mexer nisso antes do feriado, eu vou ficar maluquinha e vou fazer um monte de coisa que eu me conheço, porque aí eu tenho hiperfoco. Eu não tenho TDAH, mas eu tenho hiperfoco quando precisa ter. Bom, enfim, aprendi a lidar com o programa. E aí, fuçando mais informações a respeito de como funcionava a inteligência artificial, nananana, eis que acabei embarcando num curso, né, de pós em inteligência artificial. E aí, depois disso, aí vem as outras ramificações para isso. Mas, qual foi uma das primeiras imagens que eu pedi para gerar? De um sigilo mágico, que aí foi pedido dele mesmo. Ele falou assim: olha, no meu livro está faltando alguma coisa moderna. Eu falei, tá bom, seu Tranca, e aí, né? Ele falou assim, então, faz uma dessas imagens aí e bota no meu livro. Eu falei, tá bom, mas faz uma oração também, tá bom. Mas eu falei, chega, senão vai ficar uma coisa rebuscada, não vai ficar muita informação e não vai. E dentro de todas as imagens que eu fui gerando, eu fui percebendo que quanto mais ah, sutil e quanto mais houvesse uma descrição daquilo que eu estava intuindo e a imagem trouxe, eu falei assim, nossa, isso é mágico, né? Eu ainda não sei fazer a parte de trazer vários das imagens que eu fiz virar uma meditação, mas eu tô, são as aulas de junho. Até lá a gente chega, porque tem todo um processo, né? Até lá a gente vai gerar essas novas questões. Mas foi aí que começou um processo meditativo. E dentro desse processo meditativo, eu comecei a perceber que você acessa outras energias, que você entra num, como é que eu vou explicar? É uma outra energia, é uma outra, por mais que você saiba que que foi gerado por uma máquina, por um programa, por uma ferramenta que é utilizada para um fim, vamos assim, de facilitar a vida, vamos dizer assim, porque a inteligência artificial ela vem para trazer mais agilidade. E eu encontrei através disso uma agilidade de conexão. E aí saíram outras, e tem. Eu só preciso achar várias editoras agora para fazer, né, para materializar todos os outros oráculos que nasceram a partir disso. Que eu não sei se eu respondi para você também, Ulisses. Mas agora você pode fazer o financiamento coletivo, que eu sempre recomendo para todo mundo. É A minha verdade. próxima pergunta seria: quando é que a gente vai ter esse tarô para chamar de nosso? Ele está sendo feito, porque tem
Porque aí, o que que acabou acontecendo? Eu tenho uma fila, né? O Marcelo já me cobrou várias vezes. Cadê o seu Lenormand? Aí eu falei assim, calma, ele vai sair. Então, antes do tarô para chamar de meu, eu tenho o Lenormand para chamar de meu também. Então, ele tem uma sequência. E aí tem também um dos sigilos. Aí eu vou ficar dando spoiler. A minha dúvida era mais de tipo estrutura do tarô, né? Como é que o Tranca-Ruas chegou e falou são só 44? Por que 44 e não 45 e não 47? Conforme você foi estruturando lá, você percebeu algum padrão? Ele traz um caminho como no tarô? Como é que é o processo da Sim. criação desse oráculo? Então, o processo de criação do oráculo foi o seguinte: primeiro, eles eram para ser 100 mensagens. Dessas 100 mensagens, eu fiquei nas 100 mensagens porque é o que cabe numa caixinha. E aí fui ver na gráfica como funciona a caixinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu percebi que não ia dar. E aí eu comecei a diminuir o número de mensagens com a anuência dele, claro. E nós chegamos no número 88, tá? 87 mensagens e uma oração. 8 mais 7 dá 15. 15 no tarô é o diabo. O diabo no tarô não deixa de ter vamos dizer assim, a energia também dos Exus. Então, houve toda uma estruturação. Tem mensagens estruturadas para saúde, limpeza. Tem uma delas até que fala a respeito de você, de sugestão de você, do que você pode fazer como ritual. Tem até mensagem disso. Tem uma mensagem de limpeza da casa, tem mensagem do autocuidado. Então, tem todo a estrutura dele, vamos dizer assim, o mapa mental que foi feito para a estrutura do livro foi de um desenvolvimento de um processo de autoconhecimento com uma pitada, né, como ele diz, de magia por detrás de tudo isso. Então, tem mensagens que, quando você abre e é aquela, você tem uma reverberação energética até. Eu sei que eu sou muito suspeita de falar a respeito disso, até pela sensibilidade, por ter, mas tem umas que fazem a diferença. Ah, não, com certeza tem. A sincronicidade é perfeita. Eu acho legal essa ideia de ter sido uma entidade que ditou a minha curiosidade, porque você me conhece. Eu sempre ia pegar todas as cartas. Se fossem cartas, eu ia abrir e falar onde é que está na árvore, né? E ele tem uma estrutura, né? Então, senhor Tartimarch, na verdade, quando eu fiquei na pesquisa, né, de como seria o nome do livro, etc., ele falou: busque qual é o meu nome cabalístico. Então, aí vem uma curiosidade, tá? Tartimarch, que é o senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, que é um Exu-rei, né? Também é conhecido como Senhor Sete, não tem o T. E ele tem aqui, ó, ele não tem esse T, tá? E aí ele falou assim: como eu sou o seu guia, eu quero que você coloque uma letra a mais para diferenciar. Tem muitas pessoas que recebem essa entidade, tem muitas pessoas que trabalham com essa entidade. Então, mas eu sou o seu. Foi dessa maneira também que ele pediu. E como o oráculo, né, dos múltiplos caminhos e dimensões, é justamente a ousadia dele
de fazer com que a gente mude um pouco, saia um pouco do tridimensional, vá um pouco mais se aventurar para uma quinta dimensão ou outras dimensões, e dentro disso, até o processo de entrar mais em contato com a nossa essência e acessar uma maior fluidez. Não, fantástico. Pô, Gabs, agora a gente tá esperando o tarô e todos os outros, mas assim, antes de terminar, eu vou perguntar de novo para você falar onde é que a gente consegue comprar esse livro. A Débora vai falar, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem adquirir o livro no meu site, que é deborajazine.com.br. Pelo site, vocês podem receber com autógrafo e com cheirinho. Ou pode me mandar um direct pelo Instagram, que é Dejazine, D-E-H, Jazine, meu sobrenome, que eu também vou mandar autografado e com a essência dele, tá? Nós temos uma das pessoas que recebeu e pode dizer depois, né, como é que é essa essência. Ou então pela editora Lunai, que é a editora que teve, vamos dizer assim, que teve a bênção de receber esta figura para abrilhantar a vida deles. E na Lunai é lunai.com.br. É fantástico. Hoje eu vou deixar o Ulisses tá aí, sempre a gente fala do olho que brilha, mas Ulisses Massades, considerações. Débora, que legal o teu projeto. Isso que o Marcelo falou, né? Sempre brinco, né? É legal ver a empolgação da pessoa falando de uma coisa que ela criou, de uma coisa que ela gosta. Eu admiro muito isso. E, meu, todo sucesso aí para o teu livro, eu tenho certeza que vai dar muito certo e você vai bater essa meta de 1.000 vendas aí. E Olha, aproveitando para fazer rapidamente o jabazinho, quem gostar de curiosidades, de vídeos sobre bruxaria e ocultismo, entra lá no Ciências Proibidas, lá no YouTube, no meu canal. Então, vamos. Maravilha. Valeu. O André estava quietinho, mas ele estava escutando. Então, considerações finais, André. Boa noite, Débora. Boa noite, pessoal. Eu estava acompanhando de longe, eu tive o prazer de conhecer a Débora na Mystic, ver o livro na mão, foi muito, muito legal. Um trabalho muito bacana. Eu espero te encontrar em breve, espero que todos esses projetos deem muito certo. Espero também o tarô na minha mão em breve também, com cheirinho, por favor, livro e cheirinho. com certeza. Adoro o seu trabalho, André. Adoro. Conheci você lá no Sofia e foi uma grata. Foi muito especial estar no Sofia também, né? E conhecer vocês pessoalmente. O Ulisses eu já conhecia também aqui do Boteco, né? Mas eu tenho uma admiração pelo trabalho de vocês. Conheci o Rodrigo ao vivo e a cores também, então é gostoso a gente estar com os seus, vamos dizer assim, com os seus irmãos, né? Com os seus semelhantes nessa jornada. E Sofia foi muito especial. E que vem Muito o obrigada. próximo para a gente ter novo encontro. Tem que ficar pronto até novembro esse tarô, né? Pois é. Não querendo dar uma de Exu que tem que apressar, mas dia 15, 16, 17 de novembro tem que estar pronto antes. Sim, senhor. Vamos dizer assim, ok, tudo bem. E se vocês querem saber um pouquinho mais sobre bruxaria, tambores, paganismo, entra lá, André Correia, tambores.com.br. A jornada, a minha mentoria de paganismo e bruxaria está com a segunda turma aberta, para que inicia agora dia 8 de abril, não sei quando que vai ao ar, mas se já começou, entra lá, entra em contato para saber quando que tem a próxima turma. E é isso. Beijo para vocês. Foi bom estar com vocês agora no finalzinho, mas foi muito bom mesmo ouvir desde o começo. Muito obrigada. Eu posso fazer um último jabazinho? Claro, você é que vai dar a última consideração. Eu ia passar a palavra para o Rodrigo e depois você. Mas pode falar primeiro, não tem problema. Aqui é super democrático. Então, tá bom. É o seguinte. Dentro dessa, quem quiser acompanhar um pouco mais desse trabalho, tá? Do oráculo, está na minha missão
agora no ano novo astrológico, começar a jornada de transformação. O que é a jornada de transformação? Ele me pediu para fazer mensagens diárias, ou seja, se isso vão ser 2, 3 minutos, né? Eu já aprendi que no domingo, quando nós fomos gravar a chamada, eu e o Marcelo, a gente fez uma chamada tão rápida que o Instagram não aceitou. Então, eu tive que gravar de novo e aí fizemos até uma outra chamada que ficou mais legal. Foi bom. Mas, justamente, quem quiser acompanhar, serão mensagens diárias, então não importa o horário que você entrar no Instagram, você vai ter lá gravado, que são provocações diárias do seu tranca-ruas, tá? Que ele pediu para dar mensagens todos os dias durante este ano de Saturno que nós vamos entrar, tá? Então, fiquem à vontade, mais para frente teremos coisas mais... vai ter o planner, né, do senhor Tartimash. Tem outros subprodutos dentro dessa linha que vai fazer essa revolução. Mas o objetivo era não só trazer, né, esse livro que é muito transformador, espero que vocês tenham na sua cabeceira. E aproveitando, não deixem de entrar no financiamento coletivo do livro de Astrologia Hermética que vem logo aí, não é, Marcelo? Eu não sei nem, acho que a hora que tiver entrando esse vídeo no ar já deve estar começando. Vou falar um pouquinho Ah, depois. então Ele está tá. ficando bonito. Também é aqueles projetos que demoraram 15 anos para ser feito, né? Ele ficou um monstrão. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Adorei, adorei, adorei. Adorei a interação da IA com o espiritual e você na confecção. Adorei o projeto aí do senhor Tranca-Ruas e tô doido com o livro também. Recomendo demais todo mundo ter acesso a esse livro, assim, só pela live que eu acabei de participar. Você, assim, me fez empolgar com isso mesmo. Mas, para vocês que querem saber de todas essas novidades, catarse.me/TDC. Você assina a revista, você tem acesso a conteúdos escritos dos mais diversos. E aqui eu peguei um do nosso querido e amado André, só que está claro pra caramba. Está aqui, hipersexualização e abusos na bruxaria. Você tem acesso a grupos de Telegram, você tem acesso a essas gravações, você tem acesso a todas as novidades que estão ocorrendo no meio ocultista. catarse.me/TDC. E Débora Jazine, suas considerações finais. Então vamos às nossas considerações finais. Eu acredito que falar desta pessoa é um grande prazer, ou seja, essa pessoa, entidade que todos os dias nos traz mensagens que nem sempre a gente sabe decodificar. Mas, como eu sou teleguiada, ele pediu para eu finalizar com a oração dele. Tudo bem? Maravilhoso. Fechamos com chave de ouro, então, esse episódio. Então, tá bom. De noite e de dia, em ponto de meio-dia, desperto o meu melhor. Estou aberta, para novos aprendizados, aperfeiçoando a minha jornada. Peço proteção para o meu dia e para a minha noite, pedindo que os desafios sejam proporcionais ao meu conhecimento. E mesmo em grande dificuldade, peço para que possa ser intuída para chegar a uma solução. Peço para que se abram os meus caminhos, que eu possa realizar os meus desejos e expandir a minha consciência para um bem maior. Agradeço os desafios finalizados e me perdoo pelas minhas imperfeições,
e perdoo as pessoas que não me ajudaram. Na minha jornada de hoje, seja de noite ou de dia, abençoada seja a minha jornada. Assim seja. Assim seja. Ladoí. Ô, Débora, prazerzão ter você aqui e agradecendo a Obrigada. galera, né? André, Obrigada, Ulisses. Obrigada, André. Ulisses, Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Obrigada, Marcelo, mais uma vez, por Eu esse que carinho. agradeço. E para vocês que estão assistindo a gente, né? Também não esquece, segue o canal, dá o seu like, deixa um comentário. E valeu por tudo, Débora. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Amém.